E aí galera, tudo bem com vocês? Porque aqui tá tudo ótimo. Eu estou com o meu amigo André Costa. E aí André, Fala, tudo rapaziada. bem com você? Beleza, meu irmão? Tudo em ordem? Tudo tranquilo, cara. Cara, antes de começar, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, do Claro. pessoal que fornece essa comida, essas bebidas deliciosas aí. Sim. Quem que trouxe esse sucão aí gostoso? Exatamente o nosso parceiro Pura Polpa, do Ronaldo, ali na Alameda Paulista. Além de polpas, ele também tem... Comprou um queijinho da hora, né? Queijinho de... como chama mesmo? Canastra, Serra da Canastra. Cara, queijinho sensacional, muito bom mesmo. Fora as outras iguarias que ele traz lá de Minas e tudo mais. E os outros, como sempre, nós temos o Culinária Arma, da Juliana, que forneceu esses doces Sim, deliciosos, e a Pescados Mediterrâneo forneceu esse ceviche maravilhoso pra gente. E a MN Wines, no final a gente vai fazer um brinde bacana com esse vinho branco aí, vou contar um pouquinho da historinha dele pra vocês, beleza? Andrezão, o papo hoje vai ser bem a sua área, hein, cara? Bem a Você minha área. entende bastante. Mais ou menos. Hoje vai ser sobre sistemas fotovoltaicos, né? E nada melhor do que trazer o quê? A empresa Next para conversar com a gente. Show de bola. Brunão, Quatroc e Douglas. Muito bem. Tudo bem com vocês? E aí, Tudo pessoal, jóia. tudo em ordem? Boa noite. Gente, vocês podem ficar à vontade, ficar tranquilo, aqui é um bate-papo, tá? eu vou. Tá bom. Aqui vocês ficam super à vontade. Galera, vamos conversando, contar um pouquinho de vocês pra gente se soltar, falar um pouquinho do Brunão, um pouquinho do Douglas, Justo. antes de vocês se conhecerem, como o que vocês trabalhavam. Vamos lá. Eu sou o Bruno, Quatroc da Next, sou formado em administração de empresas e a gente está com a Next desde 2016 na área de energia solar. A Next ela vende grandes obras de ar-condicionado e exaustão e cogeração também, alguns sistemas, em São Paulo e Grande São Paulo e região. Em 2013 nós começamos com a Next, 2012 aproximadamente, né? Isso. E com as obras. O Douglas começou a trabalhar com a gente nessas obras e a partir de 2016, com a resolução 482, que começou a viabilizar a energia solar no Brasil, né? A gente começou a mudar o foco para energia solar, até que em 2016 a gente realmente Migrou totalmente. migrou 100% para o solar e é o que hoje paga nossas contas aí. Hoje a Next é uma empresa 100% voltada para energia fotovoltaica. Que bacana, cara. Então, antes da Solar, de 2016, mais ou menos, vocês mexiam com outros tipos, com a instalação parte elétrica, é isso? Ar-condicionado, exaustão, Eram tudo? grandes obras de sistemas de geração de água gelada, né, para ar-condicionado, sistemas para ar-condicionado, né? Exaustão, climatização, grandes empresas, obras maiores, né? Shoppings, galpão logístico, a gente Sempre fez de grande bastante porte. coisa. É grande Isso. porte. E sempre foi lá em São Paulo isso. Isso, São Paulo e Grande São Paulo, né? Osasco, a gente tinha A gente era fisicamente localizado em São Paulo, né? Não tinha limite de local para trabalhar tinha com escritório na obras, né? Vila Mariana, mas ali a gente fez bastante obra no Rio de Janeiro. Fizemos no também. Rio, fizemos em Piracicaba, Aí após a interior. resolução vocês migraram para Araraquara, que hoje a central é aqui. Na verdade, quando a conta começou a fechar, a gente abriu o escritório aqui com o Alisson, no centro empresarial, e começamos devagarzinho. A gente tinha ido ao escritório em São Paulo, com as obras de ar-condicionado, e eu fui começando a levar obras de energia solar, e com isso começamos a vir, trazer instaladores, trazer engenharia, e quando teve essa guinada, essa mudança aí de chave na Next, o Douglas acabou vindo para cá também com a família. O Douglas era de Jundiaí, então a gente trouxe um engenheiro responsável por obras e foi contratando, né? Fomos crescendo a empresa aqui, trazendo instaladores, montando uma equipe de engenharia e é onde nós chegamos até hoje, em 2023. E o foco de vocês hoje é energia solar? 100%. 100%. Fotovoltaica, exatamente, 100%. Bacana, cara. Eu sou de Jundiaí, né? Jundiaí, eu jurava que você era daqui, cara. Não. Você é de Jundiaí. Faz 3 anos que eu estou morando em Araraquara. O que você tá achando da cidade? A cidade? Já se acostumou já com esse calor daqui? Eu costumo tranquilo. Eu sou de boa pra Eclético, né? se organizar. Não. Eu comecei a vir pra cá, né? Eu namorava em Jundiaí quando a gente iniciou com o escritório em Araraquara e viajava muito, né?
Aí, em determinado momento, decidi vir com a família para Araraquara e foi uma boa escolha, foi a melhor opção que foi feita. Estamos aqui. Cidade quente. Quente, né? Bota quente Essa nisso. morada do sol. Moradinha de sol sempre. Um lugar bom para energia solar fotovoltaica. Isso é verdade. E eu vi que vocês instalaram um sistema aqui também no centro empresarial, né? Isso. Vocês migraram para cá e já trouxeram toda essa tecnologia. Faz uns 2 anos que o Alisson decidiu fazer um investimento aqui, né? A gente fez o projeto aí para ele, toda a instalação, homologação, e hoje o centro empresarial, tanto aqui quanto o do lado, 100% atendido aí por energia solar, e ainda sobra a parte da energia que ele injeta no espaço Armo, né? Num terceiro espaço aí que o Alisson tem. Além das casas dele. A residência dele também tem, nós fizemos também para ele. Nossa, haja placa, hein? Então, Mas Aqui coube bastante placa. Aqui né? com bastante placa, porque teve as 2 estruturas, a gente fez uma estrutura auxiliar também, cobrindo toda essa parte do lago. Também ele ganhou uma cobertura, né, de sombra, então isso também dá ajuda bastante. uma ajuda aí para dias de chuva, dias de sol, isso aí dá uma quebrada no clima aqui também. Então isso foi uma boa. O Alisson decidiu investir e o retorno praticamente já se pagou aí no 3º ano. E agora, daí pra frente, é só colocando dinheiro no bolso. Só benefício. Só economia. Conta pra gente também, Bruno, como que funciona esse autoconsumo remoto, porque a galera tem bastante dúvida nessas questões, né? Tem uma nuvem cinzenta aí nessa questão de gerar energia e disponibilizar para outros imóveis. Perfeito. O autoconsumo remoto é uma modalidade que a ANEEL permite, né? Ela, se eu não me engano, ela entrou junto na 482, e agora com a nova lei 14300 também vai estar abrangendo. O autoconsumo remoto nada mais é do que você fazer uma instalação em um local e você injetar parte dessa energia para uma outra localidade que esteja no mesmo CPF ou CNPJ da instalação original. Então, com base nisso, a gente consegue injetar em outros estabelecimentos, então, que é o caso do Alisson. Ele gera energia aqui e ele acaba injetando em outros locais que tem o mesmo CNPJ por conta dessa brecha na resolução que permite a gente fazer isso. E com isso a gente também consegue alocar as grandes usinas, né? As grandes usinas trabalham dessa forma, com autoconsumo remoto. As grandes usinas nada mais são que placas fotovoltaicas alocadas em um terreno ou em uma área, né, de telhado, e aí a gente faz a distribuição em porcentagem, informa a concessionária, e aí ele distribui esse montante de energia dentro das unidades cadastradas. Tá? Basicamente Bruno, isso. eu tenho uma dúvida, assim, vocês 3 entendem bem mais que eu, por estar na construção civil, eu entendo um pouco menos. Essa parte de usina, como que funciona? Porque, o exemplo, o Alisson, ele está no nome dele, tudo, está no CNPJ, CPF dele, ele consegue transferir para as outras residências. Como que funciona na usina? O proprietário da usina, ele consegue vender para um terceiro? Aí existem vários modelos de negócio. Existe uma usina para um único beneficiário, que é, por exemplo, o caso do Alisson, que é o caso aqui do centro empresarial. Então, ele gera em um local e injeta em outro de mesmo CNPJ. Tá? Então, esse é um tipo de modalidade. Existem usinas que você tem que montar uma cooperativa. Então, vamos entrar, por exemplo, a minha empresa, a sua, a do André e a do Douglas. Nós vamos entrar em 4 empresas aqui, a gente vai estabelecer um contrato, né? Vamos criar um KNAI e vamos fazer uma cooperativa. Com base nisso, a CPF entende que a gente também é gerador. No entanto, a gente deixa de ter algumas isenções tarifárias e benefícios tributários, que, por exemplo, no caso do Alisson, ele tem, e no caso da cooperativa já não permite. Porque são vários CNPJs e ou CPFs distintos. Né? Isso significa que provavelmente vai gerar mais também, né? Na verdade, depende do tamanho da usina. A geração da usina nada mais depende que o número de placas, né? E a potência dessas placas. As placas foram evoluindo ao longo do tempo. Né? Nós começamos com placas de potência comercial. Isso, placas quando a gente começou era de 270 watts, 300, 330 watts. Hoje já está chegando placa aí para nós de 700 watts. Então ela praticamente dobrou a potência dela no mesmo espaço.
obviamente aumentou Aumentou pouca coisa, né? Mas praticamente a placa mantém o mesmo tamanho desde as placas de 270 watts. Então, no mesmo tamanho, eles já estão conseguindo dobrar a potência e, consequentemente, a capacidade de geração. E as dessa placas placa. sendo maiores agora, ocupa menos espaço, vamos falar. Que eu perguntei para o André, eu vi as placas do Adson aqui e tem um cliente meu que eu vi as placas novas que chegou lá, que ele acabou contratando. E são placas imensas, são quase 3 vezes maior que essa aqui. Então essa, por encaixar as novas, acaba otimizando espaço. Você otimiza espaço. Ganha espaço, né? Com mais potência de placa na mesma área de produção, né? Que legal, cara. Isso é interessante para hoje. Tecnologia, né? Eles vão tentar captar mais energia em um menor espaço, né? Exato. Então a geração da usina nada menos é que o número de placas que a gente alocar nessa usina. Para a gente chegar nisso, a gente faz um cálculo de engenharia da geração por De placa. cada um. Exato. A insolação do local que essa usina está instalada. Porque não é qualquer local que é instalado, né? Assim, qual que é Uma certa orientação. Existem características técnicas que favorecem a geração, né? Por exemplo, a placa ficar inclinada mais para o norte e na inclinação da latitude, por exemplo, do local, isso seria a melhor condição de geração, né? O que não quer dizer que se ela estivesse para leste ou para oeste, ela não geraria bem, só que ela tem uma perda de rendimento com relação à inclinação para o norte. A pior condição de instalação de placa seria a virada para o sul, porque está contra, né, o sol, né? ela não vai ter ela não vai captar nem 100% ou nem perto disso, né? Ela vai perder A função gente dela. calcula em torno de 25, 20% de perda para o sul. Mesmo, assim, e voltado para o mais favorável, ela tem alguma ela perde alguma coisa ou ela atinge 100%? Acho que eu acredito mais nas perdas por temperatura. Perda de São temperatura. perdas técnicas comuns, né? Comuns, exatamente. De ambiente, assim. Se nós conseguíssemos instalar a placa virada para o norte, orientada para o norte, na inclinação da latitude local, seria a melhor condição, as perdas seriam mínimas, então seria a melhor condição de geração. Eu pergunto se tem alguma perda, porque muitas vezes o pessoal fala, eu quero atingir 100%, mas não é possível, né? Não, porque acredito eu que as condições do ambiente também desfavorecem um pouco. Né? Eletricamente, todo componente tem perdas Tem naturais, suas perdas. Por bobina, por resistência, magnetismo, por várias coisas, né? A placa também. Então, nunca ela atinge 100% da capacidade, mas na melhor condição dela, na engenharia calculando, é essa que eu falei, né? Pro norte e na inclinação da latitude local. Pô, legal. É bem legal. E a Next, ela trabalha com bastante obras grandes, né? Obras gigantescas, praticamente, se você for ver no mercado assim, que hoje em dia a gente tem. Que hoje em dia esse custo ele é bem acessível para um cara que vai querer colocar uma residência deles? Como que está essa situação hoje em dia? Ele ainda tem alguns obstáculos, né? O custo ainda é alto para você entrar. Mas é um custo alto de aporte inicial, Exato, né? de aporte inicial. Mas com base em 2016, de quando a gente iniciou no fotovoltaico, a gente percebe esse custo baixando por questão de oferta e demanda, né? Então a gente está enxergando algumas coisas. Mas, por exemplo, tem para alguns nichos de cliente que gastam muito pouco, 100, 150, 200 reais, a conta ainda não fecha. Por quê? Esse payback acaba ficando muito longo. O que é o payback? Esse tempo para você pagar o sistema, tempo que o sistema se paga. Então esse payback acaba se alongando por muito tempo, por mais de 5 anos, a análise econômica acaba não ficando tão interessante. O que eu acredito como empresário e o que eu penso e o que eu espero, que a gente chegue em condições atrativas, primeiro, de custo de equipamento e segundo, eu acho que a gente vai conseguir viabilizar o sistema para esse público quando a gente conseguir um financiamento acessível para eles. O que é um financiamento acessível? Você trocar o que você gasta hoje na sua conta pelo financiamento. Então, vamos supor, hoje eu gasto 100, 150 reais. Eu vou conseguir fazer um financiamento, mesmo que mais alongado, mas eu vou conseguir substituir esse valor que eu gasto em conta pelo valor do meu financiamento. Eu acho que quando a gente chegar nesse nível, nós vamos conseguir popularizar o sistema fotovoltaico. Hoje ele chega próximo? Chega próximo para uma consegue chegar conta talvez de 300 a 500 reais, você já consegue O isso. mínimo, assim, que eu consigo hoje no financiamento. Porque assim, o financiamento hoje você não consegue para residência, não consegue alongar muito ele, não mais que 72 ou 80 vezes, talvez.
Então, você não consegue alongar. Hoje nós estamos com uma taxa Selic alta, o custo do dinheiro está alto, está pesado. Então, todo financiamento é baseado em taxa Selic e hoje essa taxa está alta, então você acaba, de certa forma, não conseguindo ser atrativo esse financiamento a longo prazo. Tá? O que a gente enxerga para os próximos anos? Eu enxergo, obviamente, essa taxa caindo, o financiamento, talvez as taxas, os números de parcelas aumentando e o valor do equipamento caindo. Eu acho que com esses 3 componentes a gente vai conseguir popularizar para esse público. Eu chegar para um público C e conseguir, você não vai mais pagar energia, você vai pagar 150, você vai pagar 50. Mas os R$100 que você vai economizar, você vai encaixar aqui nesse financiamento por 80 parcelas. Faz sentido para você? Faz sentido para mim isso. Bacana. O brasileiro tem o costume de prefiro estar pagando uma coisa minha do que pagando para alguém. Então, para ela vai pensar, vai ficar na mesma, mas eu estou comprando uma coisa para mim, que amanhã pode ser que acabe e eu fico isento desse valor. Exato. E a energia solar, ela tem essa característica de investimento, né? Isso. Não é que nem um carro que você compra e só deprecia, você usa, tudo bem, mas deprecia, você perde valor no tempo. O solar não, ele é diferente disso, ele é um investimento, né? Um dinheiro que você coloca, mas que ele retorna, porque apesar do payback hoje estar em torno de 3 anos e meio, 4 anos, né? Isso. Um sistema que tem vida útil de 25, 30 anos. Então, imagina você botar um dinheiro num negócio que retorna nesse curto período, podemos falar assim, nem média curto, para 25 anos, 30 anos de vida útil do sistema, só de benefício depois. Então, é uma cabeça que o brasileiro não tem hoje, né? Pensar com investimento. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu vou colocar tudo isso. Não é tudo isso, né? Não é investimento. É de curto prazo no dinheiro que você coloca para ter benefício lá na frente. Compensa muito, cara. Eu conheço pessoas que colocam, mas tudo bem, assim, vamos falar. Hoje atinge a classe A e B. Né? Porque, um exemplo, hoje a pessoa que gasta acima de 300, 400 reais, que é o valor de uma parcela mínima, realmente é uma classe A e B. Então, o ideal seria, com o tempo, a gente tentar atingir o pessoal que gasta 100, 150 reais ali. Talvez com algum incentivo do governo. Então, algum incentivo. Né? Vocês acham que, exemplo, quanto mais pessoas comprando, mais consumindo em relação ao material, pode ser que baixe? Que é aquela coisa, mais pessoas estão consumindo, a tendência é o valor material, matéria-prima, essas coisas, abaixar? Eu acredito que sim. Eu acho que é tudo uma questão de oferta e demanda. Então. Né? Eu acredito que a gente teve uma oportunidade para isso acontecer, que foi em 2020, um ano logo depois da pandemia. A pandemia simplesmente mudou tudo. Travou tudo. A gente teve, depois disso tudo, a Covid superada, até um tempo atrás, 6 meses, 1 ano, a gente tinha uma política de Covid zero na China, então Xangai ficou parada. O fornecedor de matéria-prima, né? Praticamente tudo da China. 100% dos materiais vem da China. Então a gente teve essa oferta e demanda aí um pouco estremecida por conta da Covid e por conta de Xangai. Xangai chegou a ficar fechada por muito tempo, porto, então tinha falta de material, faltou muita coisa aqui. Não, por conta do Covid chegou a faltar container. Faltou. Né? Não tinha material para entregar e não tinha container na praça. Não tinha espaço para trazer? Não tinha fisicamente o container, né, para colocar nos navios. Imagina, quando começou a retomar o mercado logo pós-Covid, teve muito fluxo de materiais, não de só do outros solar, tipos, né? Tudo. E aí começou a faltar container. Precisava trazer material, não tinha container. Caramba. Na construção civil a gente sentiu mais bem no início. Tava faltando material por causa da fábricas parando, alguns lugares parando, faltava material. Já presenciei briga por causa de tijolo, de empresas querendo comprar tijolo. O cobre subiu bastante, né? Subiu muito. Cabeamento subiu. Exato. A parte de estrutura metálica subiu muito. Subiu. E para vocês é muito usual, né? Toda a estrutura de alumínio anodizado, né? Os cabos de alumínio, estrutura, frame. Porque você tem que garantir a estrutura pelo mesmo tempo de vida útil, pelo menos das placas. Hoje nós estamos falando de pelo menos 30 anos de vida útil desse sistema. Você não pode ter um sistema que enferruja, né? Que isso danifique e acabe com a estrutura da... A estrutura que segura a placa não pode ter uma vida útil menor do que a própria placa. De maneira alguma. Então, isso também aumentou. Custo com alumínio e tudo mais. Mas ainda dentro do hoje ele está conseguindo atender bem com isso, com material de alumínio, né? Então, vida útil é muito longa.
E hoje em dia, qual que é as opções de facilidade que a Next proporciona para os clientes? Para esse grupo, uma classe média, conseguir adquirir com vocês esse sistema? A gente trabalha hoje com todas as opções de financiamento, né? Com todos os bancos e instituições privadas que fomentam e financiam esse tipo de sistema, né? E a Next tem um diferencial para comércio, indústria e agro, que a gente tem algumas linhas bem específicas de crédito. Legal. Então, dependendo de como esse cliente está enquadrado, a gente consegue ter algumas opções muito mais vantajosas do que o banco oferece hoje para um cliente residencial. Né? Então, a gente tem algumas linhas, tanto estaduais do governo quanto federais, que a gente leva esse fomento para o cliente. Então, a gente tem uma análise, um estudo, né? De payback e tudo mais para esse cliente, e a gente leva todo esse fluxo de caixa detalhado para ele, principalmente para usinas maiores. Você vai investir tanto, mas a partir de X meses você já tem essa usina funcionando, você gera tanto de energia, então a gente tem essas facilidades de financiamento com várias linhas de crédito, o que ajuda, dependendo do tipo de cliente, a gente conseguir encaixar para ele. Então o cliente vindo atrás de vocês já não precisa atrás de banco, financiadora, nada, Não, eles a gente conseguem tem- ver A gente tudo com consegue vocês. dar o suporte Isso, para a gente ele tem uma buscar equipe que legal, faz melhores isso. opções. Exatamente. Isso é legal porque, nossa, Não. a pessoa tem que ir para um lugar, depois para outro, conciliar esses dois é É complicado. o que a gente chama no mercado da construção turnkey, né? A gente consegue pegar o conceito, o projeto e entregar funcionando. Pronto. Ó, você vê O tudo cliente não tem comigo. surpresa. No meio do caminho eu vou ter outro gasto. Não, já está tudo dentro do Exato. projetado, do calculado. O que eu orcei para você, o que eu te vendi é isso. Se eu tiver algum custo de troca de cabeamento, de disjuntor, de alguma coisa que eu não verifiquei anteriormente, isso fica a cargo da Next. Exatamente. Então, é o que o Douglas falou, é turnkey, chave na mão. Você contratou um serviço nosso, nós vamos desde a homologação, projeto, compra dos materiais, instalação, troca do relógio pela concessionária, a gente acompanha tudo isso, liga o sistema e acompanha com monitoramento Faz o também. comissionamento Exato. e acompanha. Exato. Pessoal, pode ficar à vontade, pegar uma bebidinha aí, comidinha. Pode ficar cegado, ó. Esse aqui é caju e esse daqui é manga. Põe um suquinho de manga aí para nós, Douglas. Você quer manga? E vocês sentiram, antes e depois da pandemia, em relação a prazo que vocês conseguem atender por questão de demanda de fornecedor? Houve essa mudança? Tipo, melhorou, piorou? Hoje que a pandemia está mais controlada, hoje a gente... Olha, melhorou porque a gente trabalha com importação direta, né? Então, Tá. a Next, a gente traz os containers, traz o nosso equipamento. Dificilmente a gente compra material de revendedor, de distribuidor. Obviamente, quando a gente tem algum container nosso, alguma coisa que está parado, porque hoje todo esse trâmite aduaneiro, vamos dizer assim, ele é complicado, né? Então fica muita coisa vai. Então às vezes até chegar a gente tem essa chegada de equipamento, mas está hoje muito mais fácil, muito mais rápido. A gente tem distribuidoras em muitos locais de equipamento, tanto regionais quanto aqui próprio na cidade. Se precisar de alguma coisa, obviamente você paga mais caro do que Sim. importar direto, mas hoje essa questão de equipamento ela está muito mais fácil, né? Mais acessível, né? Muito Tá? mais acessível. Agora Muito uma mais. dúvida que acho que todos os clientes de solar devem ter agora no momento, né? E garantia desses equipamentos? Porque quase tudo é importado, né? A galera fica meio com o pé atrás sobre isso. A garantia funcionando? melhorou Tá bastante fácil? também, pode né? falar ela melhor, né? A gente, Nossa, atualmente, precisa de um com garfinho, microinversores, alguma coisa, tem 12 a 15 anos de garantia de opção no mercado, né? E os inversores são aqueles equipamentos maiores que ficam na parede. Tem dois tipos de instalação, né? São com os inversores convencionais de parede e os microinversores. Você pode explorar mais depois isso aí. Mas os inversores de parede nós estamos com 5, com 7, até 10 anos de garantia. Garantia já. estendida, exato. Oh, legal. Então tem bastante opção. Essa garantia vem direto do fornecedor, da fabricante, tudo? O fabricante já oferece uma garantia longa. Se você comparar com a maioria dos equipamentos eletrônicos do mercado, televisão, eletrodomésticos, geladeira, é um ano, né? Ninguém dá. Sim. O solar é o único que vem com garantia já de mesa com 5 anos, 7 anos. É porque é um material a longo prazo, Isso o com mínimo que possibilidade eles de têm. estender a garantia. E o legal é que a Next endossa isso, né? A gente trabalha aí com equipamentos que a gente chama de Tier 1. O que são isso? São as 5, 6 empresas mais sólidas do mercado para distribuição de equipamento. Então eu sei que essas empresas não vão me dar dor de cabeça amanhã ou depois se eu precisar efetuar uma troca de equipamento, né? Como já teve casos, tem que trocar painel, tem que trocar inversor. Acontece. Essas empresas sempre nos atenderam super bem.
E a Next, ela endossa essa garantia. Então, o cliente dá um problema, ele vai entrar em contato com a Next, né? E eu vou entrar em contato com o fornecedor. Ah, mas se a Next daqui 15 anos não existir mais, perfeito. Você consegue entrar em contato diretamente com esse fornecedor. Ele vai Você tem todos os dados para conseguir entrar. É uma empresa sólida, né? Então você vai conseguir entrar em contato com esse cara futuramente e fazer a troca desse equipamento tranquilamente para você. Então isso que é o legal da gente trabalhar com essas empresas, né, que a gente chama de Tier 1. São empresas que são consolidadas né? no mercado, não está procurando aquela mais barata, que tem o melhor preço, que está entrando no mercado agora, não está consolidada, não tem esse risco, Exatamente. Né? Como você disse, tem muita empresa que é entrante, quer ver oportunidade no mercado. O solar está em alta, então o cara que instala antena quer fazer solar, o eletricista quer fazer solar, todo mundo quer fazer, né? Onde aparece a oportunidade, o pessoal... É igual no futebol de bar, né? A bola corre para lá, vai todo mundo. O solar ele teve uma época, né, que acho que ainda tá, o pessoal via como cavalo branco, né? E vou ficar milionário com isso daí. Cara, não é assim, né? É complicado, a gente tá há alguns anos já no mercado, então a gente percebe algumas coisas, né? E é o que o Douglas falou, então tem eletricista aqui da esquina que tá instalando fotovoltaico. Daqui a um ano esse cara tá ali? Não sei, eu vejo muita gente suporte, ele consegue dar. Exato. Se precisar de uma troca, trocar um equipamento, esse cara tem caixa para primeiro bancar alguma coisa, bancar um inversor e depois trocar e reaver, não sei. E outra, fora a questão de mão de obra qualificada, né? Porque a gente está lidando com energia, né? E é um material caro, vamos falar assim, Sim, não é um material barato, fácil de instalação, assim, é uma instalação então, qualificada. O que a gente percebe, né, o que eu vejo desde de 2016 até aqui. Então, algumas empresas que estão com a gente desde 2016, algumas foram entrando nesse meio do caminho, sólidas, né? Tem empresas muito boas também, pelo amor de Deus. Mas o que eu percebo, todo começo de ano a gente faz uma análise. Quem entrou, quem tá, quem não tá, quem são nossos concorrentes, com quem nós estamos brigando, né? E o que eu percebo, tem muita empresa que entra, fica 2 anos no mercado, no terceiro ano, cadê esses caras? Sumiram. Então o que a gente percebe é que tem 3, 4 caras aí que estão com a gente, que foram entrando, mais uns 2, meia dúzia de empresas sólidas, aqui em Araraquara, né? E uma meia dúzia, 8, 10 aí que entram e saem todo ano, incrível. Você pode olhar, fazer uma listagem no Google, todo janeiro vai ser sempre as mesmas. Vai ter 6 ali, 10 empresas, 4 que entram e saem. E as mesmas vão estar sempre ali no meio. Mas é o que eu comentei com o André, minha percepção de fora. Tá parecendo até que a pessoa tá vendendo um Rinodê, gente. Porque tem pessoas que às vezes vêm comentar, por exemplo, eu tô numa obra e eu ofereço pra pessoa, pô, você tem interesse? Porque eu preciso saber, pelo menos na parte de infra, essas coisas, tem interesse? Aí a pessoa, não fala de fotovoltaico que fulano, meu conhecido... Então as pessoas começaram a ter receio, por quê? Qualquer pessoa estava querendo pegar para vender sem experiência e assusta o público. Sendo que é uma tecnologia, gente, que não é uma tecnologia boa. Todo mundo, eu acho que deveria repensar, será que vale a pena? Só traz benefício. Então eu acho que o brasileiro ele ficou um pouquinho resguardado por conta dessas pessoas que viam uma oportunidade de ganhar dinheiro e vai fazer aquele comercial pesado, aquele comercial tipo porta em porta que acaba assustando as pessoas. E para demonstrar um pouco mais essa solidez da Next, o Douglas, a sua profissão é engenheiro eletricista, formado desde quando? Eu sou formado em... Que já é tiozinho já, né? Você pegar o rapaz do pulo. Já é tiozinho já, né? Então deixa eu falar, já que é para falar de tiozinho, eu vou começar lá atrás. Bom, a minha trajetória é com eletricidade, né? Eu comecei estudando no Senai, né, em elétrica. Vamos lá, em 2014. Vai Guaraná com rolha. Né? Se acalma, meu filho. Fiz Senai, eletricista e manutenção eletrônica em 2014. Fiz curso de técnico eletrônica na sequência. Que isso. Legal. Depois eu fiz a engenharia elétrica. E fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos, né? FGV. Vasta carreira aí. Se somar só o estudo em elétrica, já tem né? Dá pra amarelar o documento, né? Então isso aí tudo vem agregar. Eu trabalhei bastante em obras grandes, construtora também, igual você, né? Eu trabalhei em São Paulo, em obra de shopping, prédio comercial. Então tem Tem um currículo... Tem um peso nas costas já, né? Já passei por poucas também, boas.
E agora aqui com a equipe da Next, né? Estamos aí batalhando com solar. Outra coisa falando de solar, né? Já voltando para a energia fotovoltaica. Tem características técnicas, tem riscos, né? Por isso que a gente fala, não é falando mal dos concorrentes, eu acho que a concorrência é boa. A concorrência ela agrega para todo mundo, quando a concorrência é boa, né? Uma boa concorrência, ela te força a ser diferente, diferenciado, de buscar tecnologias, né? Uma boa concorrência melhora o processo como um todo para a sociedade. Existe a má concorrência, os ruins também, né? Que só entra no preço e atrapalha o mercado. Mas falando em riscos da fotovoltaica, então assim, uma pessoa despreparada faz uma instalação sem qualidade e isso pode trazer risco para a instalação, para o cliente na casa dele. Então por isso que a gente preza pela qualidade, acompanhar a instalação, né? A gente emite RT dos projetos, execução em projeto. Tudo é feito sob supervisão, tudo é acompanhado, é vistoriado, comissionado no final, para que sim, a gente possa entregar o melhor para o cliente em qualidade, em segurança, em funcionalidade. Inclusive estrutural, não só elétrico, mas também questão de telhado, quando a usina é em telhado e tem essa preocupação, a gente Cargas tem essa preocupação, diferenciadas, né? exato, com a carga que nós estamos alocando em cima desse telhado, nós temos um profissional, né, um engenheiro estrutural, que emite um laudo para nós, garantindo. Exato. Senão eu não durmo, eu não ponho a cabeça no travesseiro, cara, para colocar, sei lá, 5.000 quilos em cima de um telhado. Uma placa pesa quanto? Hoje uma placa tem em torno de 30 quilos, né? Mas o montante de estrutura e dá em torno de 15 quilos aí por metro quadrado. Ela é leve, né? Se você pensar no peso distribuído de 15 quilos por metro quadrado, Às vezes você pega uma instalação de 200 placas num galpão grande, com vão livre grande, você sabe como é, né, o peso centralizado. É, o peso centralizado. Todo Ou você efeito pega do tempo, ou você pega uma residência mais antiga, um telhado que já está comprometido. A tesoura, essa parte Exatamente. de madeira, você não sabe como está ali por baixo. Você vê aquela questão ali, né, da cerâmica e tal, mas aí a questão embaixo. Fora algumas dores de cabeça, igual eu e minha sócia, a gente faz bastante reformas. E reforma você encontra o quê? Depois de instalações de fotovoltaica, já presenciou, tipo, instaladores que vendem essas coisas, já presenciou, quebrou muita telha, veio chuva aqui, entrou muita água. Então por isso que é bom, um exemplo, uma empresa séria, ter uma vistoria em cima disso, que vai se preocupar com isso, não vai instalar, ir embora e depois nunca mais encontra. Já presenciei clientes que nunca mais encontrou. Aí, exemplo, foi atrás tudo, o cara, foi a única casa que ele instalou, foi a dela e sumiu, entendeu? Isso é verdade. É que tem aquela brincadeira, né? O último que sobe é o dono da criança. Né? Então, o Douglas, inclusive, que é o engenheiro responsável por todas as obras, mas a gente tem por costume fazer até um laudo técnico antes do telhado. Então, tiramos foto, esse telhado aqui já estava rachado aqui em tal lugar, aqui já está amassado sua telha. Então a gente faz um laudo técnico, e inclusive depois da entrega da obra, né? Um relatório fotográfico de entrega, como nós entregamos o telhado. Já o telhado relata tá aqui, tudo certinho. Tem alguns casos que a gente chega, o telhado está comprometido já, né? E igual você comentou, às vezes a gente foi o último que subiu. Aí vem uma chuva, essas chuvas que estão acontecendo recente agora são excepcionais, né? Sim. Uns volumes de água Absurdo. Então, assim, defeitos que não se via há um ano atrás, de repente com a chuva todos aparecem. E se eu acabei de subir e desci, mas de quem é o problema? É o último. A gente sempre é o pai da criança, porque normalmente, principalmente em casa nova, né? Obra, construção, fez, pintou, não sei o que, a gente é o último a entrar, porque é frágil, é vidro, então para subir as placas e tudo mais. Então a gente é o dono da criança, então a gente tem esse cuidado, né, de fotografar, de fazer laudos técnicos mostrando a qualidade, ou quando a gente saiu, como é que estava, porque amanhã ou depois vai um outro profissional, vai fazer um outro tipo de serviço e amassa tudo. E ainda assim, quando o cliente chama, a gente procura ir mais rapidamente, dá atenção, suporte, se não foi um problema causado por nós, a gente verifica o que foi, orienta, ajuda da solução, né? Porque tudo bem, às vezes não foi a gente que causou, mas o cliente tem esse problema, então a gente ajuda a dar essa solução também. E a Next, o único ponto de contato de vocês é aqui ou tem mais algum outro lugar que hoje nós pode temos ter um escritório em Franca também, né? Nós estamos lá na região no sul de Minas ali, então nós estamos em Franca com uma equipe lá também, né? Temos um escritório lá.
com equipe de atendimento, instalação, Então, o time é bem grande, engenharia, o time é bem apresentação. Exato. E hoje a gente está nessas duas áreas. A gente tinha um escritório em Campinas também, o pessoal acabou vindo para cá, né? A gente juntou aqui com Araraquara. Então hoje nós estamos nessas duas áreas de atuação. Mas a gente atende nível Brasil, né? Principalmente usinas grandes. Obviamente eu não vou fazer uma residência na Bahia, né? Não faz sentido para mim. Não fica viável. Exato. Não vale a pena botar um Douglas no avião com meus instaladores para instalar 8 placas para um cara, né? E tem gente que me pede para orçar, é incrível. Chega em todo lugar do Brasil, chega o orçamento. Meu amigo, não tem condições de instalar 6 placas na sua casa no Ceará. Tem só então, mas grandes obras a gente faz, cara, nível Brasil, assim. E a opção mais bizarra assim, de orçamento, que provavelmente deve surgir bastante, assim. Qual que foi? Essa de distância ou teve alguma outra questão mais bizarra, assim? Olha, cara, distância, eu acho que distância, pessoal que... De vez em quando aparece alguém, queria colocar aqui em casa, meu telhado não favorece, se tivesse uma estrutura assim, não parece... Quero fazer uma estrutura acima da casa. Exatamente, Mas a Delta... A gente da Next não é muito favorável a essas estruturas aparentes, monumentais, por cima. Você oferece questão de vento, né? Hoje você oferece risco numa instalação de investimento, então assim não... É complicado. O que eu mais vejo é isso, é a questão principalmente de distância e talvez contas que não fechem, né? Mas aí o cliente não tem como saber. Aí a gente é educado, explica para ele, meu amigo, a conta não fecha, você gasta R$50, você já paga o mínimo aqui, né? Não compensa. Exato. Então fica inviável. Quando é inviável, eu vou mostrar para o cliente que a conta não vai fechar para ele naquele momento, né? Entendi. Foi o que eu falei, talvez num futuro próximo isso seja mais atrativo, mas hoje... Falando em cliente, eu sempre vejo que a Next ela participa de algumas questões mais de humanização, assim, né? Corridas e tudo mais. Conta um pouco mais esse lado humano da Next. A gente gosta de apoiar esse tipo de causa, principalmente aqui na região, né? Eu sou de Rio Preto, mas minha família, só nasci em Rio Preto, voltei pra cá. Perdeu os cabelos tudo em Araraquara. Tudo aqui. Então a minha família sempre foi daqui, né? A gente criado e nascido aqui. Então a gente vê alguma forma de agregar para a cidade também, retribuir tudo isso, né? Até pelo conceito do trabalho, né? A sustentabilidade que o fotovoltaico traz, né? Que não é só gerar energia, não é só dinheiro, né? Dá para fazer de outras formas, né? A gente costuma fazer tá junto em algumas causas sociais e principalmente em eventos esportivos. Já patrocinamos, né? Alguns na cidade. Inclusive nós temos, né? Começamos agora em 2022, vamos manter a Volta Next de Araraquara. Legal. Uma corrida que ocorre em agosto para comemorar o aniversário da cidade. Então, ano passado já foi um sucesso. Foram 500 corredores na primeira participação nossa. E a gente quer manter isso daí ao longo dos anos, porque para nós foi legal, teve visibilidade, teve retorno. E muita gente, que legal, a corrida foi jóia, quando vai ser a próxima, muito bem organizada, gostamos. Incentiva também. Incentivo, o pessoal que é esportista, negócio na atividade física, também vive esperando uma oportunidade de um evento, então também tem essa questão. E a gente recebe as perguntas aí no Instagram, quando vai ser a próxima, quando vai ter a corrida da NEC. Eu preciso tomar vergonha na cara e tentar participar de alguma. Eu prometi que para esse ano eu corro. Esse ano eu vou correr. Mas não pode ir de carro, tem que ir correndo. Vamos correr. Não é de carro, é de pé. Quantos km são que vocês fazem? Eu acho que essa deu, não lembro. Sim, eu acho que... 5 km? Eu não lembro. 5 eu acho que dá pra... Não parece, mas ele não joga vôlei de praia. Não parece, mas a gente joga. Videogame? Não, de areia mesmo, cara. E a Next não tá pensando em fazer um campeonatinho de vôlei, sei lá, alguma coisa assim. Futebol, porque aqui é tudo perna de pau. Por que não fazer um dia de evento esportivo? Mas podemos pensar nisso. E Araraquara, a nossa cidade Morada do Sol, né? O que ela favorece pro fotovoltaico? Tem um benefício que só encontra aqui pro fotovoltaico? Por ser a Morada do Sol? A prefeitura também tem a questão do imposto verde, né? Legal. Quem investe em energia solar na cidade de Araraquara tem redução do imposto do IPTU. Entendi. Acho que é 10%, se eu não estou enganado. É isso, Bruno? Você lembra? Eu acho que é 10, 5 e 5 ou 10 e 5 pra área verde? Não, pra
Oh, caramba. Acho que é 10% sobre o valor do IPTU do imóvel para quem tem energia solar fotovoltaica instalada. Esqueci o nome, cara, do... Aquecimento de água? Tem aquecimento e tem o... Permeabilidade? Retenção de água. Esqueci o nome do Bruno, ajuda aí, cara. 30%. Quando você acumula água da chuva, de permeabilidade. Cisterna. Então tem benefícios, a cidade oferece, né, essa questão aí. Mas fora a questão da redução de imposto, a cidade tem só a vontade, né? E uma coisa que o pessoal Região toda assim. dissocia, que é o seguinte, nem sempre o lugar mais quente vai gerar mais energia. O Douglas pode até explicar melhor. Exatamente, agora eu vou aqui. Mas você vai explicar depois que você comer esse peixinho. Nem sempre o lugar mais quente gera mais. Por exemplo, Araraquara tem que quente mede? É a insolação média do local. Radiação. Horas por dia de sol na média. Então a gente tem um gráfico, né? Cada mês, obviamente, o sol varia, né? As horas, dependendo da época do ano, estação. Mas o calor excessivo não é bom para as placas. Tecnicamente é isso que você está falando. Agora assim, Araraquara é muito bom porque tem muito sol. Então lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, então é ruim, porque lá não tem menos sol, então o pessoal de lá não adere ao solar. Mentira. Lá é muito bom, quase tanto quanto aqui. Se por aqui a gente tem muito sol, o calor excessivo na placa também traz perda no rendimento das placas. Por outro lado, no sul do país, tem menos sol, é menos quente, mas a placa resfriada ela tem um ganho de rendimento. Porque ela não gera através do calor, Não é através calor, dos raios. É uma radiação solar. Isso. O pessoal já acha que é pelo calor, né? Não é calor. É O calor é para aquecimento de água, serpentina é outro esquema. É outro esquema. A fotovoltaica é radiação direta, né? Luz do sol sobre a placa, excitação de elétrons e íons, aí quimicamente, Células fótons. né? Mas é radiação solar. Então, por exemplo, Araraquara, a gente faz os cálculos, né? Para cada cidade tem um índice de radiação. Uma média, né? E tem região aqui perto que você fala, essa região perde um pouco, consideravelmente com a outra. São Paulo, Acho que não, sabe por quê? Não. São Paulo mais por causa da selva de pedras, né? Porque tem muita sombra e a sombra influencia diretamente na ineficiência do sistema. Mas o Brasil como um todo, de Oiapoque, Chuí, é top para geração Muito solar. bom. Como é que é esse ditado aí? Oiapoque, Chuí? E o de leste-oeste, você sabe quais são as duas pontas? Leste-oeste, Oiapoque, Chuí. Tem os dois extremos também de leste-oeste. E a Polca Dá um Google aí. Eu não sei não. E a Polca Chuí foi nova pra mim, cara. Tem as duas, Então. Se ele falasse assim, Agora vocês são bebê, pô. Cara. Olha, se a gente falar Brasil, né? Nordeste, muito calor, Araraquara, Ribeirão, aí você pega sul, mais frio. Mas se a gente analisar no exterior, onde a energia solar já é ativa há muitos mais anos atrás do que no Brasil, Canadá, Alemanha, que são lugares mais frios, você fala, pô, então lá não gera, porque lá é frio. Não é radiação direta, é ar limpo, tempo limpo, são várias condições técnicas que favorecem. Sem contar que até em dias nublados tem uma geração. Até dia de chuva tem geração, né? Ela depende da irradiação, né? Não necessariamente do sol. Né? Entendi. A irradiação Às vezes que o sol não transparente, transparente, tem radiação. Interessante. Uma comparação tonta assim, com a energia solar com a eólica. Tem um benefício maior que o outro? Qual que é o... Tem locais, né, cara? Por exemplo, aqui no nosso estado, você não tem grandes áreas de vento quando você tem no Nordeste, exato, para montar uma usina eólica, né? Então a conta acaba não fechando para nossa região. Mas você começa a subir aí, no sul também, né? Tem usinas eólicas imensas. Regiões de litoral também, né? Litorânea, né? na verdade. Geralmente. Sim. Eu vi que tem umas placas que ficam no mar. Tem represas Sistema também. flutuante, né? Sistema flutuante em represas, né? A gente vê bastante hoje. Inclusive ele tem até uma lei distinta para ele, para esse tipo de sistema, com algumas isenções. Até para proteger os peixes lá, né? Nós nunca fizemos Cobrir nenhuma totalmente a ainda área. flutuante. Tivemos uma oportunidade de Fizemos até um estudo, orçamento. mas a gente nunca teve a oportunidade de executar uma em represa flutuante ainda, né? Quem sabe esse Acho que ano. até a Sabesp fez, em alguma das cidades, uma usina em represa estacionária deles.
E voltando nesse assunto, qual que foi a maior instalação de internet? Qual foi A gente tem algumas aí de 5 megas, né, Douglas? Tem. Algumas grandes aí de 5 megas que eu acho que foram tecnicamente mais difíceis. Maiores. Né? De executar. Por conta de... Você pode falar um pouco melhor aí sobre as proteções, cubículo blindado? Qual seria essa dimensão de 5 megas, assim, para quem... Nós estamos falando aí de vai em mais de reais. 10 mil placas. Né? Vai em reais também, assim que a galera gosta de falar com dinheiro, né? Hoje, Daria o quê? No bolso? hoje é uma usina de 20 milhões aí. Uma de 5 megas. E de economia, mais ou menos? Ixi, cara. Vamos lá, eu tô aqui pra fritar os caras, velho. Fazer conta aqui. Então, quando a gente parte de um sistema menor, né, vamos dizer aí até os 75 kW, que é o limite da microgeração, 50, né? 10 mil placas, né? 9 mil placas, vezes por 60. vai fritar os fazendo a caras, conta fritar os aqui. caras. Vai fazendo a conta enquanto eu vou explicando. 540 mil. A microgeração, né? A microgeração até 75 kW é o limite dela. Você não precisa de uma entrada de energia diferenciada. A entrada de energia que a gente tem nas residências, salvo, né, cada condição de cada uma, né, a capacidade que está instalada. Então você tem esse Dificilmente tem que mudar o padrão. Só precisa mudar o padrão se você tiver uma capacidade solar instalada acima da proteção que você tem no local. Mas até 75 kW, que seria uma proteção de 200 amperes, você consegue trabalhar com um posteamento simples, né? Que a gente consegue comprar aí e instalar. Híbridos também, né? Sim, postes híbridos, mas assim, é uma entrada de energia simples, né? Quando você passa dos 75 kW para uma instalação maior, no caso das usinas, aí você já entra numa condição diferente. A concessionária, todas elas exigem, né, uma proteção diferenciada, a parte para cubículo, entrada de energia, tem que ser atendido com um transformador, não é uma entrada simples direto da rede. Então você entra com alta tensão, cubículo de entrada de energia, medição indireta, transformadores grandes, então é uma outra condição de projeto, de execução, de cuidados, é mais bem mais técnico, engenharisticamente falando, está no nível superior. Por isso que muita gente que trabalha com solar nem se arrisca nessa área, só trabalha até 75 kW. A Nexo tem experiência de várias obras grandes acima disso. E a gente até prefere essas obras. A gente já caminhou, né? Gosta. Tem uma pisou nesses experiência boa. ovos, né? A gente já caminhou por esses mares aí, navegou por esses mares. E tem uma certa bagagem para trabalhar. Retomando sua pergunta lá, é uma usina aí para gerar hoje 550 mil kWh mês. Caramba. Tá? Pra gente ter uma ideia, vamos colocar o quilowatt hoje é praticamente pra 80 centavos, 90 que está hoje, né, residencial. Você tem 500 pau aí. 500 mil reais de rendimento mês. Obviamente, para uma usina de venda de energia, você não vai vender ao preço que a CPFL ou a concessionária vende. Né? A ideia é vender mais... mercado. Você tem que vender mais barato. E quanto mais barato, assim, uma porcentagem? Olha, hoje o mercado fala em torno de negociação. Depende do volume de energia, negociação, tempo de contrato, mas hoje o mercado fala aí no máximo de desconto de até 20%. Caramba, é bastante. Em relação à concessionária. Então vamos colocar que hoje você paga R$1 na concessionária, né? Grosseiramente falando, você pagaria 80 centavos aí comprando diretamente de uma sem usina. fazer investimento nenhum, às vezes somente fazendo um contrato de longo prazo. Você não tem capex nenhum, né? Você não tem nenhum investimento. E acessível, exemplo, eu gostei da ideia, vi vocês falando agora, eu quero achar alguma usina para eu... É acessível? Ele tem... É acessível, a gente tem algumas usinas para venda de energia, algumas, praticamente todas já com 100% da capacidade ocupada, né? A gente tem agora previsões para esse ano, para montar novas usinas para venda de energia. Normalmente a gente já faz para um cliente em específico. Legal. Então eu tenho um cliente que ele consome 15, 20 mil kWh. Eu já monto uma usina para esse cara para vender energia para ele. A nossa ideia para esse ano é talvez montar uma usina que atenda diversos CNPJs ou CPFs, para a gente vender talvez mais residências. Não sei, a gente está em fase de estudo ainda, né, para ver para que lado nós vamos. Mas é uma opção, né? Hoje já é uma opção viável, tem muitas empresas que procuram na internet vendendo já energia, né? Inclusive empresas sólidas, você vê, acho que o grupo Heineken está com usina já com venda de energia. A gente vê grupos sólidos, né? Eu vi que a VEG investiu pesado. Isso. O pessoal de 70 milhões.
Eles estão tentando entrar firme, porque a VEG está nome estabelecido no mercado, já na parte industrial, né, equipamentos. Tem tentado se firmar no solar também. Mas para ver como que o solar é bom investimento, não é só balela, as próprias concessionárias, elas têm empresas fazendo oferecimento de energia solar fotovoltaica. Caramba. Então, você vê. Até elas são no mercado. Eu ia falar, vai gerar umas... O bom dessas usinas vai gerar concorrência para essas... Quem distribui, né? Exato. E a lei nova aí, né, na verdade, que o pessoal chama de taxação, eu não enxergo como Essa lei taxação. nova... Taxação do sol, né? Eu não enxergo como taxação, eu enxergo como uma Remuneração Exato. pedágio, né? Na verdade, e também como uma oficialização, né? Como vai ser uma lei, um projeto de lei, porque assim, antigamente a gente tinha uma resolução normativa, né? Que era uma Já era legalmente 482. Era muito Pela vago, ANEEL. vamos Ela é falar. muito fraca, vamos Ah, dizer, entendi. juridicamente. Para a ANEEL ou para alguma concessionária derrubar uma resolução normativa é fácil, teoricamente. Um projeto de lei, a coisa já fica um pouco mais complicada. Né? Você tem que passar primeiro pela Câmara, depois passar pelo Senado, ter aprovação do Então presidente. vamos falar que protege o... Exato. Então é onde eu ia chegar. O que eu percebi é que deu segurança jurídica para o setor. Legal. O que é isso? Você sabe como é a regra Deu um do marco jogo hoje, legal, tá? né? Hoje eu sei como é a regra do Hoje jogo. você consegue brigar com os... Isso. Então com tinha as distribuidoras. tinha investidor, ano passado, retrasado, na verdade até a aprovação da lei que foi em janeiro do ano passado, a gente teve um ano para entrar, né, na lei e agora ela começou a vigorar a partir de 6 de janeiro. Então antes da lei a gente não sabia como ia ser. Qual que é a regra do jogo? Pô, eu vou começar a montar uma usina agora grande e se mudar uma resolução normativa é fácil os caras alterarem qualquer cláusula ali. Como que fica? Então, no meu ponto de vista, a lei deu uma segurança jurídica para nós. Isso foi bom. Agora a gente sabe como funciona. Ó, daqui em diante você vai ser taxado em X, daqui em tal ano você vai ser taxado em Y, daqui até 2045 você vai ser taxado em W. Não vai ter surpresinha. Você não tem surpresa. Exato. Tem um acerto de contas que a ANEEL está fazendo ainda, então essa tabela, eu estou até evitando falar sobre isso porque ela ainda não está muito certa, a ANEEL ainda tem Não tá alguns sólida, acertos. pode ser que Isso. muda. Tem um acerto de contas ainda para fazer, que seria depois do 10º ou 15º ano, né? Como ficaria esse tributo, que é o que eles estão definindo ainda. Então tem algumas coisas para serem definidas. Mas em resumo é isso. O que eles estão cobrando hoje, que é essa lei nova? Eles cobram de você o que a gente chama de fio B. Né? O que é o fio B? Quando você gera energia, vamos supor aqui que a gente está falando, deu um exemplo aqui do centro empresarial do Alisson. Durante o dia, nós estamos gerando energia e parte dos equipamentos estão consumindo essa energia. O excedente desse montante de energia gerado, nós estamos injetando na rede. O vizinho está usando, ali, a farmácia, a padaria, aqui, tal. Todo mundo está usando essa energia. Caminha por algum lugar. Exato. Ela caminha e esse fio B, ela está andando para lá e para cá. Então, o que é isso? É a TUJ, é o transporte e uso do sistema de distribuição. Eles cobram isso em cima desse fio B. Para eles, nós estamos sobrecarregando e utilizando a rede deles para transitar a energia. Tá? Um lado que eles não enxergam. Mas eles já pagam isso na TUJ, não pagam? Paga isso na TUJ, mas eles querem um pouco mais, né? Eles nunca estão Sempre quer felizes. um pouco mais. Então, E assim, de certa forma, a gente não sobrecarrega, a gente descarrega, né? Exatamente. A gente tira o peso das concessionárias. desafoga a necessidade de Isso. uso da hidrelétrica. Sistema hídrico, exato. É isso que eu ia falar, não vai puxar tanto deles. Porque Você assim, vai dar cara, uma dividida. Se o Brasil tivesse a plena carga de novo, como a gente teve em alguns anos, eu não lembro ao certo ano, se foi 2008, que teve os apagões, o Brasil estava a plena carga, faltou energia. Né? Tanto que todo ano tem leilão de mega usinas, que hoje eles fazem em navios. Né? São navios para geração de energia que ficam ancorados, e aí cada estado hoje contrata subsídio de energia porque falta. Está faltando energia. E como que o cara vai falar que a gente está sobrecarregando? Pô, eu estou aliviando a rede, sabe? Estou tirando a pressão das hidrelétricas. Se todo mundo tivesse energia fotovoltaica nas residências, porra. E usar bem menos a hidrelétrica. Exato.
né? E tem hoje em dia tem uma demanda que a gente paga, né? Uma porcentagem que a gente paga, já, acho que a bifásica é 5 kW. Isso, e Como para tá bifásico isso hoje em 50. É o que a gente chama de taxa de disponibilidade, né? Então todo cliente, por isso que a gente fala que não consegue zerar a fatura mesmo gerando toda a energia que se consome. Porque você tem que pagar a taxa de disponibilidade, que quem é cliente trifásico paga 100 kWh, quem é bifásico paga 50 kWh e o monofásico 30 kWh. Entendi. Além da taxa de disponibilidade, na fatura de energia vem a cobrança do IP, né, que é a iluminação pública, que é da prefeitura, é local. E o ICMS sobre a energia injetada, né, também se paga. Então isso não Em uma das variantes. Uma das variantes. Isso no modelo antigo, agora no novo permanece, como que tá? No novo agora, a taxa de disponibilidade a gente não pode cobrar duplicado. Então se você paga ou injeta isso, eles não podem te cobrar em duplicidade essa taxa. Ele está falando porque se você consumisse 300 kW e gerasse 300 kW, eles abatem os 300 kW e ainda cobra a taxa de disponibilidade. Pô, não faz sentido, Pagava né? 2 vezes. Então, se eu sou bifásico e tenho que pagar 50, então não vai usar meus 300, usa 250 e 50 fica de saldo, porque eu vou pagar 50. Só que não, eles, talvez espertamente, né, ou sem querer, mentira, cobrava tudo, né? Cobrava tudo energia gerada e mais a disponibilidade. Caramba. O que mudou foi o sistema de paridade. O que é isso? Quem injetava, quem instalou e entrou até 6 de janeiro de 2023, entrou no sistema de paridade de 1 para 1. Então o que você gerava, injetava na rede, ele te devolvia em 1 para crédito. Injeta 1 kW e ele me devolve 1 em crédito. Esse sistema a partir de janeiro ele vai começar a mudar, por isso o pessoal está chamando de taxação. Que você injeta em 1 e ele vai te devolver em 0,98, 0,97, 0,95 e assim sucessivamente, até chegar no 25º ano que ele estabelece a regra aí geral. Né? Então, por isso o pessoal chama de taxação esse sistema. Mas hoje, na verdade, mudou esse sistema de paridade, né? Saiu de 1 para 1 para o novo agora. É isso que mudou da lei atual. Então vamos falar que esse negócio de taxação, às vezes foi até uma jogada de marketing para quem? Algumas empresas que vendem para... Porque eu sei que deu um boom agora no final do ano por questão disso, né? Teve uma correria, né? Teve uma correria de gente. Gerou um alvoroço, porque vamos cobrar mais, a energia solar, a energia do sol tá aí para todo mundo, por que vai cobrar o sol? E o que a gente percebe que o pessoal não enxergou, por exemplo, para alguns casos, que a gente está fazendo alguns estudos de caso, ficou mais viável entrar agora do que entrar na lei antiga. Principalmente no primeiro e segundo ano. Para residência, quando você não injeta muita energia para a rede, né, você não tem essa simultaneidade que a gente chama, dependendo da porcentagem de simultaneidade, ficou mais viável. Por conta disso que o Douglas explicou também, de custo de disponibilidade e tudo mais. A conta no primeiro e segundo ano desse cara é menor do que o cara que entrou na lei antiga, né? Então, isso que eu preciso mostrar para o cliente hoje, o pessoal está um pouco assustado. Isso é verdade. Só bastante gente com medo por conta E disso. viabilidade, pelo que eu entendi, que você explicou, é sempre quando você gera crédito que você é taxado, que eles falam, né? Isso. A taxação é só em cima do que você injeta na rede. Então, se a pessoa tem um alto consumo consumo imediato, você tipo, fala, né? ao longo, tá gerando, ao longo na do mesma dia, hora. que é a hora que está gerando, essa pessoa não vai sentir tanto. Não, Quem não vai vai. sentir é a pessoa que fica fora de casa o dia inteiro, Perfeito. usa muito à Exatamente. noite, Perfeito. ela gerou muito. É isso. E E vai aí ele chega sentir, em mas casa, também ele vai lavar roupa, ele vai tomar um banho quente, ele vai cuidar do filho. vai ligar o ar-condicionado, vai vai ligar o cidade quentinha aqui na exatamente. Araraquara, tora o Quem ar-condicionado tem de simultaneidade de uso durante a geração vai sentir muito pouco. Por exemplo, uma Comércio. indústria que trabalha no horário comercial. uma retífica de motores, os caras que estão Esse usando cara está equipamento gerando todo. de dia e Esses consumindo caras vão sentir instantaneamente. Casa Ele de vai carne, injetar muito pouco. freezer, exato. Legal. Esses caras vão sentir pouco, porque eles vão injetar pouco Porque na eles já rede. usam no horário Isso. comercial, que o horário comercial Vai ser teoricamente é dia. um pouquinho dessa energia num tempo, num determinado instante do dia que ele der uma folga nos equipamentos, que ele vai injetar um pouquinho e isso vai retribuir de alguma forma durante outros dias. E o que o pessoal não está entendendo também é que não é uma taxação que, nossa, absurdo, vai Não, ficar não vai, inviável. Exatamente. Porque mercado. pelo nosso estudo, o que a gente percebeu, alguns paybacks aumentaram 6 meses. Então você sai de 3 anos e meio para 4. Pô, o sistema hoje está há 30 anos. 2 anos atrás era 25. Então, peraí, se o payback aumentou 6 meses só, o sistema, a vida útil dele aumentou 5,
Mas o pessoal não você tá repara. tendo A ganho, forma como o né? alvoroço aconteceu desde Isso. o início da conversa trouxe essa sensação. Mas é isso. O estudo mostra que aumentou em 6 meses o payback. Aí eu trago de novo, isso daí eu acho que é falta de informação das pessoas que começaram a querer vender no alvoroço para ganhar dinheiro, não leva informação direito para as pessoas. Exato. E as pessoas... E é o que eu as falava pessoas- para todo mundo, principalmente concorrente, às vezes conversando com um amigo, com concorrente, falava, cara, calma, não é assim, eu não vou fechar a Next em janeiro. Porque do jeito que vocês estão falando, parece que quem vendeu até dezembro agora, vendeu. Exatamente. Acabou, Vende mais. vende mais, é inviável. Não, então vou fechar e vou procurar outra coisa. Nada né? disso. E esse tipo de marketing de vende até final de 2022 é ruim próprio para essas empresas. Por quê? Se ela assustar a população para comprar até ano passado e ninguém compra agora, é pior para ela mesmo. Mas Não, ela tem muita que gente fez um tranquilizar. marketing de terrorismo. Gente, faz agora. Faz Não, agora. ela tem que tranquilizar para ter Eu uma não sei. venda Eu contínua. não sei o que essas empresas estão fazendo da agora pra frente. Que vai É. ser. E o que você falou lá então? Agora eu vou Fica comprar feio, mais. cara. vai fechar. Fica feio. Criou Agora uma o cara situação. voltar a ter confiança nesse Exatamente. Aí a pessoa vai falar assim, não era bem assim. O que a gente tem que mostrar para o cliente ainda é viável, vamos te mostrar a viabilidade. Como que são seus hábitos de consumo, como que eu fico mais em casa, ou não trabalho fora. Hoje em dia é Vamos tudo home conversar, office, vamos entender, vamos Explicar, deixa a só- gente mostrar home os office. benefícios, né? Exato. Seu consumo vai ser diferente do fulano, que fica mais em casa. É só explicar, mas Exato. mostrar que ainda é viável. E muito viável. E principalmente essa conta que eu falei Tudo são né, contas, da última são vez. Nós saímos de um payback de 3 anos e meio para 4. Beleza, aumentou. Mas você aumentou a vida útil de A vida 25 útil. para 30, cara. Pô, você vai demorar mais 6 Então, anos, mas você tem mais 5 anos ainda de benefício Então, do a sistema. cada um ano a Né? mais desse payback que você falou, você tá ganhando 5 de benefício no material, pô, a Exato. conta tá ótima. Exato. Essa O problema é conta se que fosse tem que comprar, fazer. você ganhasse 5 de Sim. payback e não ganhasse 1 de material. E assim, Brunão, hoje o fabricante me garante 30 anos de performance, garantia de performance. O que é Não isso? significa que o material Não, vai sumir. ele garante que em 30 anos nós ainda vamos gerar 80% do que eu prometi hoje para ele. Olha isso. Então, se eu tiver um sistema de 1000 kW hoje, em 30 anos ele tem que estar gerando 800. Tá? Isso o fabricante me garante. Não quer dizer que no 31º ano acabou o sistema. Acabou, vai Vai ter que desligar. trocar tudo. Né? Principalmente, quando a gente faz esses cálculos de payback para a usina, a gente já está fazendo com 36 anos. Porque se o fornecedor dá 30, a gente dá mais um Você gás aí de consegue 6 ter uma anos, margem. gerando pelo menos 50% aí do prometido, pelo menos. Então a gente embute isso na conta. Pô, 30 anos garantido, né? É Se garantido. o fornecedor está dando 30, é porque ele está, vamos falar, garantindo que antes disso não vai ter chegar nos 80. Mas também ele não está garantindo que pode ser que chegue a 40, 100%. Sim. Entendeu? Então tem uma margem boa aí. Tem. É honesta a informação. É honesto. Né? É o famoso não entra sem instrução do profissional. exatamente. É aquele, não tem outra questão, né? Então hoje em dia tá Exatamente. bem tranquilo, então ainda a questão do fotovoltaico, né? Tá viável. Não, tá demais. Eu acho que esse vai ser um ano bom para nós. Eu acho que vai ser um ano bom pro Brasil em relação à energia. Eu acho que vai ser um ano produtivo e estou muito esperançoso, cara. Estou animado para esse ano. Eu acho que nós estamos no início. Hoje isso é um estudo, pra vocês terem noção, não sei se vocês têm ideia disso ou não, mas 0,5% da população brasileira hoje só tem fotovoltaico. 0,5%. Tem meio telhado, Nós né? não chegamos em 1% da população. Tem muita área quadrada. Nós temos muita coisa, nós temos muita... Tem até um exato. gráfico também de Nós temos muita coisa para fazer ainda, muito trabalho a ser feito, O Brasil então nós ainda estamos tá- engatinhando, né? Tá novo, vamos dizer, no mercado solar, né? Novo. Os países que começaram, já passaram de 30 anos já. A China já tem política de casas novas já ser obrigada a ter solar. Índia, Alemanha, você vê as Alemanha. políticas públicas dos caras, não incentivam. Vamos falar que isso daí é mais. incentivo, né? É, O a governo gente pode vai ajudar melhorar isso daí. muito isso no mercado. Então nós né? estamos engatinhando, é o começo do começo, cara. Eu acho que é o início e nós estamos bem, estamos preparados para atender o público e atender o O pessoal. solar está consolidado no Brasil há quanto tempo? Olha, a conta começou a fechar com a resolução 482, vamos colocar, 2014, 15... Ela começou por aí, começou a bater o pé mais em 16 para frente e nos últimos 4 anos que ela deu um boom. É muito Que bom. tá- Você pega as- o gráfico de as- volume de instalação, faz o quê? 4, 5 anos que Sim. exponencial. Que Né? as pessoas conseguem achar que está, mas sempre esteve acessível a elas, mas
Agora que o pessoal está procurando, está começando a sentir firmeza na tecnologia. Né? Exatamente, é isso aí. E quem entra agora são os inovadores, né? Querendo ou não, esses 0,5%, quando você entra nessa primeira curva ascendente de um produto, né? Porque todo produto ele tem uma época de ascensão, maturação e queda, né? E nós estamos aqui, nós estamos começando, então esse produto ainda vai longe, até ele chegar numa maturação dele, né? Eu acho que isso vai um tempo e nós A galera não deixa os outros fazer para eu ver, daqui a pouco faz também. Realmente, a galera, o cliente ele fica com medo, né? Ele quer o que o vizinho faça para dar uma sentida como que vai ser, depois ele vem atrás. Exato. Muita gente fechou de última hora também sistemas aí por conta desse medo, né? Desse terrorismo. E agora a galera vai ficar completamente assustada, vai ver o que o vizinho vai fazer novamente, até voltar a caminhar. Justamente por conta de informações falsas, né? Informações de pessoas despreparadas para estar transmitindo essa mensagem. Né? Porque é aquilo que a gente tinha conversado no início, é muita portinha de esquina que acaba tocando o terror no cliente e o cliente fica com medo, cara, com medo de tudo. Mas a gente está aqui para mostrar numericamente os Exatamente. benefícios e vantagens, né, e fazer o pessoal tomar essa Exato. confiança de volta. Né? E mostrar, dar essa confiança para o cliente, né? Primeiro, como Next como empresa, né? Mostrando nosso portfólio, nosso know-how, nossa equipe, né? Nossa estrutura. E depois mostrando para ele números. Ó, é viável por isso, isso e isso, e vai continuar sendo viável. Então, vida que segue. Vamos em diante. E para o futuro, o que vocês pensam? Porque eu estava conversando com o Alisson não conseguiu, estava explicando, eu e o André vai bater um papo lá com o pessoal da Next e tudo, ele falou, pô, legal, não vou conseguir estar lá com vocês, porque ele virou vice-presidente de Associação do Bairro. Diferente. Chique isso aí, hein? Diferente. Aí ele falou, levanta um negócio com o pessoal lá, fala, o que vocês estão esperando, o que vocês sabem que vai vir agora pro futuro do fotovoltaico? O que espera? Olha, cara, o que a gente vê, o que eu percebo, é o que eu falei anteriormente, essa compactação de potência por área, né? Eu acho que vai vir, nós vamos ter uma melhoria muito grande de geração pelo mesmo volume de área. E o que a gente já está enxergando, que já é factível e já está acontecendo, é uma procura nova por novos materiais em substituição ao silício. Essa né? tecnologia nova aí de geração. Então, está tendo muito estudo, muita coisa, inclusive no Brasil, tem um pessoal da Unicamp muito forte estudando isso. China e Índia tem equipes fortes, e aí os países desenvolvidos que já estão procurando, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, procurando novas formas, novos materiais para substituírem o silício. Né? Já existem até algumas tecnologias desenvolvidas, mas não estão comercialmente Exato. aplicáveis ainda. Sólidas, O financeiro né? não faz A gente vê alguns casos já de telhas solares, né? O que a gente vê, eu vejo alguns problemas ainda em telhas solares, que é o número de terminações, né? Para cada telha você tem um número de conexões muito grandes. Então você tem um problema naquela telha, para você identificar isso, eu ainda acho que é muito trabalhoso. Em feiras que tem em São Paulo, tudo eu já presenciei. Então, em placas grandes assim, para identificar, é fácil, mas é porque são poucas placas. Imagina um telhado inteiro com centenas, milhares de uma instalação plaquinhas. com muitas placas fotovoltaicas, às vezes já é difícil de encontrar um problema. Imagina um telhado inteiro. Telhas coloniais. O mapeamento para identificar Quantas placas? Se eu preciso de 2 metros quadrados para a geração de uma placa dessa inteira, eu preciso de quase 8 metros quadrados para dar a mesma fora os potência. terminais, cada placa tem seus terminais, né? Exatamente. Agora imagine se é viável, Conexões. se é viável financeiramente cada uma ter seu terminal, entendeu? O custo do terminal para uma placa que tem 2 metros e pouco, se eu não me engano, para uma telha De, alguns sei lá, centímetros. 5 por... Então, por enquanto, até eu vejo que não é tão viável assim. O custo desses terminais tem que ser muito mais baixo. É novo ainda, o mercado Mas é legal, o legal é ver que está movimentando. Tem que ir vindo. Você vai Tá caminhando, vindo, né? Uma hora pode, São ideias. pode evoluir É. ou não E também. eu acho que com a popularização do carro elétrico, né, eu acho que isso vai ficar cada vez mais viável. Porque você vai ter uma demanda por energia maior. À medida que você não tem mais a demanda por combustível fóssil no veículo,
Você vai ter que substituir ele por outra forma, você vai ter um Exatamente. aumento de consumo. Você tendo esse aumento de consumo, você compensa gerando sua energia, você vai pagar mais caro da concessionária, porque cada dia está mais e mais caro, né? E a Nexo tem uma instalação já que tem... Nós temos várias instalações já com adaptador para carregamento de carro, Veicular. inclusive uma bem legal que é o supermercado Tiãozinho, a rede deles em Franca. Franca. Nós fizemos o primeiro carport de Franca, carport. que é bem grande, inclusive. E eles têm dois carregadores. 2 carregadores automotivos lá. Para Que legal. E eficiente igual muito. O cliente chega a fazer compra, ele para do lado do carregador, pega o... Eu acho que hoje ele tem que falar com o gerente dá Pega para a senha. ele isso, dá uma senha para ele, pluga ali Carrega e vai fazer o carro compra. Vai deixando o carro dele carregando ali. Então teve até bastante gente que falou, pô, eu vinha de São Paulo para Franca e não tinha nenhum lugar para eu carregar meu carro, hoje eu vou lá no mercado, pô, que sacada legal e tal. Então a gente já vê o pessoal investindo em estrutura, né? Já tem um pessoal muito preocupado com estrutura de carregamento para atender esse público com carro elétrico. Cara, que legal, cara. É bacana. Você falou igual que o pessoal aqui no Brasil tá fazendo pesquisa tudo. Há a chance de ter uma produção aqui de matéria das placas, tipo nacional, essas coisas é difícil. Já tem hoje uma produção nacional. Tem uma empresa que faz, mas ainda assim, volume, né? Você não tem escala. Então o Brasil hoje não tem escala para esse produtor, ganhar margem e conseguir competir. Vamos falar, com ganhar chinês. das importações. Exato. O Brasil hoje, como na maioria dos casos, é um país que exporta matéria-prima e importa o produto pronto, vamos dizer assim. Então o que ele faz? O Brasil extrai o silício, exporta para a China tem um processamento, esse processamento de silício ele não é fácil, ele não é uma coisa simples de se fazer, né? O Brasil, até onde eu sei, tem uma empresa que faz, que tem o know-how para fazer isso, e tem a técnica, mas você precisa ter um volume grande, porque não é uma coisa fácil. Então você vê essas grandes empresas chinesas, cara, é o tamanho de uma cidade, essas empresas que fabricam painéis solares. Sem brincadeira, o negócio é perder de vista, assim. Então, não é um galpão, não é brincadeira, não. Então o que eu enxergo? Falta escala e falta know-how para o Brasil ser um grande produtor E, basicamente, estudo técnico para a gente, né? A gente ter a capacidade de processar o silício na mesma capacidade tecnológica que a China tem hoje. Resumindo, o Brasil precisa de investimento em ciência e tecnologias, que não é um Então, conceito... vamos falar, ela faz a volta ao contrário, Entendi. ela tem em casa Mas uma isso matéria-prima, é mas é muitas para coisas, tudo, né, para no tudo. Brasil. A gente exporta minério de ferro para fora e importa... Tanto isso para a parte processar. alimentícia, para Pra tudo, tudo. pra Também, tudo. né? Petróleo, combustível, nunca refinou Exato. petróleo. Então nós temos já isso enraizado no país, né? Até a gente conseguir mudar isso, eu acho que vai mais um tempo, né? E o fotovoltaico, infelizmente, está junto nessa. A gente não tem essa demanda para gerar placas aqui no Brasil ainda. Agora, fugindo totalmente desse assunto, qual que é a dica que vocês dão para quem está começando no mundo de empreender? Que hoje o foco do canal é passar essa visão para a galera, entende? Olha, cara, o que eu vejo como empreendedor você vai passar por fases boas e fases ruins. Persistência, cara. Persista. Tem que se arriscar. Persiste. Porque só a persistência vai vencer. Você vai cair uma vez, você vai cair duas, você vai cair três, até aprender algumas coisas. A gente já caiu várias. A vantagem é que quando você levanta, o tombo da primeira é a experiência para não ter o Exato. mesmo tombo. Então né? você vai aprendendo, né? E o que eu vejo hoje é isso, cara. A gente aprendeu muito com os nossos tombos. Eu sei que eu vou tomar vários tombos ainda. Mas vão ser tombos diferentes. Diferentes, sem dúvida. E a gente vai crescendo. Então, o que eu vejo hoje é você persistir. Persistir. Nós estamos no começo. Eu acho que a Next, nós estamos no começo do começo e engatinhando. E eu vejo a Next muito grande daqui a um tempo. E nós vamos sentar para conversar. Falar, pô, onde nós chegamos? Sei lá, daqui 5 anos espero a gente voltar aqui. Olhando o mercado, a gente já isso. percebe que a gente tem uma diferenciação em volume, em nível de instalações. E, graças a Deus, a gente conseguiu evoluir com o tempo. Já são alguns anos, né? E a gente acha que ainda é pouco pra gente. A gente quer almejar mais. A gente quer muito mais. A gente tá E sempre aprendendo. uma coisa que eu sempre bato na tecla e que eu acho que é importantíssima é o seguinte: muitas empresas gastam uma fortuna, cara, uma grana com marketing e anúncio pago
e Google e Face e Instagram Ads e paga banner, e paga rádio e paga o caramba para tentar trazer o cliente e atrair. Quando ela consegue fazer isso e o cliente chega até ela dá um tratamento de lixo pro cara. Ela não tem eficiência no Exato, tratamento. ela não sabe como fazer. E aí, cara, eu fico louco da vida, porque eu vejo essas empresas gastando uma fortuna para trazer o cara, chegar, e a hora que o cara chega, falta qualidade de atendimento. Então, outra dica que eu daria, atenda sempre com excelência, cara, como você gostaria de ser atendido. Né? Hoje o nosso melhor veículo é a indicação dos próprios clientes. Graças É a o Deus. boca a boca, é o arroz com feijão. Isso O arroz e é feijão é o seu atendimento, você faz o seu papel, atende bem. Isso conta muito, cara. O boca a boca, a gente fecha a nossa assertividade em fechamento de orçamentos que vem por indicação é muito maior do que um cara que chega para mim pelo Google ou por um e-mail ou pelo Face ou Insta. Às vezes eu tenho que fazer 10, 15, 20 orçamentos para fechar um desses caras. Caramba. A indicação, pô, é muito Que difícil é muito perder. mais traz uma confiável do confiança, que uma é muito propaganda difícil. bonita, né? Exato. Quem me indicou já tem instalado. Isso. O dele tá legal. funcionando, da mesma forma que é ruim quando você faz uma instalação. Sem dúvida. Pra se queimar no mercado no boca a boca é Nossa. muito pior também. Por isso que a gente tem uma preocupação muito grande em dar um problema, nós vamos resolver. Porque a gente está suscetível. Qualquer empresa está suscetível a ter problema, principalmente com esse grau de tecnologia que a gente trabalha hoje, que são placas fotovoltaicas. Sim. Então, é possível que uma placa dê problema, que um microinversor dê problema, um circuito. Cara, nós vamos trocar, nós vamos arrumar, a gente está monitorando Vamos junto identificar, com você. vamos. Exato. Nos primeiros meses, eu monitoro o sistema do cliente junto com ele, dia a dia. Depois de um tempo, o cliente vai olhando e todo mês a gente faz o fechamento dele. Ó, a geração tá batendo, quanto nós prometemos e tal. Isso é importante, sabe? E como que funciona? Vocês ficam com o cliente por quanto tempo? Olha, normalmente... Assim, em contato a vida inteira. A gente casa Entendi. com o cliente. Eu falo que ele está assinando um contrato de casamento comigo. Tem cliente que eu tô casado há mais tempo do que ele com a esposa. Né? O cara já separou e nós estamos firmes. Ele tem que apresentar, olha que caso, ó, esse é o Bruno, ou esse é o Douglas. Porque assim, eu tô casado com esse cara, eu assino um contrato de 30 anos com ele. Caramba. 30 anos, eu tô garantindo performance para ele. Realmente. Então, e a gente monitora, né? A gente começa, nos primeiros meses a gente monitora todos os dias, dia a dia, para ver como é que tá. Depois, uma vez por mês, que eu faço o fechamento desse cara, tá? A gente tem alguns alarmes que a gente acompanha, então deu algum alarme, deu alguma... Opa, tem alguma coisa errada aqui com esse cara, vamos verificar, ou dá uma ligada, ó. Aconteceu alguma coisa aí, caiu energia, você perdeu a conexão com a internet, você mudou a senha do Olhei a senha do Wi-Fi. Wi-Fi. Isso. Tudo bem. Então acontece, né? Mas a gente está sempre esperto, estamos ligeiro, ó, aconteceu alguma coisa, esse sistema aqui não está monitorando, não está gerando. Ou, opa, ó, esse sistema aqui não está gerando o que nós prometemos para esse cara. O que aconteceu? Ah, não, tem um microinversor aqui desligado, ou começou a sombrear aqui, ou uma placa não está gerando. Então a gente fica em cima. Então demanda um suporte pesado, né? Nós temos uma equipe de suporte justamente para isso. Então, vamos falar, o suporte tem que crescer junto com a empresa, porque quando uma empresa está crescendo, mais o suporte também, porque Isso aí. está criando uma lista de... Tudo acompanha, né? Conforme Bacana, vem a cara. necessidade, as demandas, você tem que estar preparado. E como que a gente acha vocês? Olha, nós estamos no Facebook, Instagram, @nectengenharia, né? Nós temos nosso site, nectengenharia.com.br. Nós estamos aqui no Centro Empresarial, Harmonia, aqui com o Alisson, com vocês aí, com o pessoal. Vocês podem vir procurar a gente aqui, vir tomar um café, tocar aqui na nossa sala, que vão ser super bem atendidos. Perfeito. E agora, Beleza, um dá esse vinhozinho? vinhozão aí que eu quero ver um pouquinho dele. Vocês gostam de vinho? Chegou a hora, né? Chegou a hora de beber? O Bruno é italiano, né, Bruno? Vamos ver. Pessoal, ó, a MN Wine, que nem a gente já explicou nos outros, ela trabalha com vinhos, frisantes, espumantes, tudo nacional. Ela trabalha só com produtos nacionais. E esse vinho branco, o bacana dele é que eu vou deixar para vocês terem a experiência. O pessoal, o público tem a experiência de comprar e ver. Mas no rótulo dele tem uma história de pai para filha. Porque esse vinho aqui foi um legado que o pai deixou para a filha. Hoje a filha está tocando e produz esse vinho que o pai dela, se eu não me engano, desenvolveu e ganhou vários prêmios. Então ficou um legado e ela no rótulo ela deixa uma história. Caramba. É legal Sim. pra caramba, cara. Eu dei uma lida e eu vou deixar pro pessoal comprar e ver essa experiência, porque olha, é muito bonito, viu? Fica E- a curiosidade para quem quiser. Fica a curiosidade, eu não vou ler isso daqui não, gente. Vou pôr aqui pra vocês.
E esse vinho é fabricado onde? Esse vai ler. Deixa eu ver aqui. Só você quer colocar na xeque? Ah, que isso. Bem feito aí, ó. Deixa eu ver. Dá pro pai aqui embaixo. Produto destinado para Mano, mais de 18 anos. E aí, Bruno? É o Douglas Esse aqui, mano. Menino novo, cor de óculos. italiano, né, cara? Italiano tem que manjar nesse vinho, né? Nova Pádua, Rio Grande do Sul. Que Ah, isso. muito bem. Um vinho gaúcho. Quando o cara é diferente mesmo. Nosso sul representando vinhos. Vamos ver como que... Passar as honras aí. Agradecido, não. Muito obrigado. E as redes sociais de vocês, pessoais? O pessoal pode encontrar vocês lá, pode Tá encontrar... ativa, né? A gente tá falar. sempre postando no Instagram. Pode ir através de vocês procurar Next. Pode. Pessoal que conhece a gente, meu é @Bruno4Oc, o Douglas. douglas.souza.next. Porra, ponto. E o pessoal pode tirar dúvida com vocês também Sem sobre dúvida, tudo. claro. E Magic também pode ou não? Médica eu doutrina, hein, cara. Ó, médica eu doutrina. Quem joga Magic que já, pensou. já presenciou a gente no Natal trocando Não, uns presentes aqui, né? É verdade. Trocando Buster. O deck do Brunão comprou meu carro, cara. Já fui bom nisso, hein, cara. Já fui bom nesse joguinho, hein. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Foi muito bem. Obrigadão. Obrigado pelo convite. Obrigado.